Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre igreja, verdadeira ou falsa. Qual igreja que é certa? Católica? Os crentes? Testemunho de Jeová? Os adventistas? Quem está certo? Por que tanta igreja? Existem mais de 5.000 denominações no Brasil. Igreja de tudo quanto é tipo. Pequenas, grandes, de rico, de pobre. Cheias de espírito, sem espírito. Com tradição, sem tradição. Com costumes, sem costumes. Corta o cabelo, não corta o cabelo. Faz a barba, não faz a barba. Usa véu, não usa véu. Tem padre, não tem padre. Tem pastor, não tem pastor. Pede dízimo, outra não pede. Enfim, tanta igreja existe por aí. Então vamos aprender hoje, por que tantas igrejas? O que é certo nas igrejas? Estão ouvindo bem? Você observa quem está assistindo, que eles falam, está ruim e tal, a gente fecha a janela, né? Nosso ar-condicionado gigante. Quem falou que quer alguma pergunta fazer? Vem fazer aqui na frente. Olha a pergunta. Só a igreja... Sim, mas é a Deus e amor. Agora, a Assembleia de Deus tem mais de 30.000. É a maior do Brasil. Assembleia de Deus. Ministério Madureira, maior do Brasil. Congregação Cristã, enorme também. Universal Reino de Deus tem no mundo todo. Universal Reino de Deus. O Chapelão, qual é o nome dele? Não, a igreja... Valdomiro. Está cheio de igreja. O que não falta é igreja. Só não se converte quem não quer. Que fale a palavra agora e cale-se o homem, em nome de Jesus. Então, queridos, primeiro vamos entender que Jesus tinha no coração dele, oh meu Deus, chegou o nosso maestro, que bom. Jesus tinha no coração dele formar um povo, formar uma família de muitos filhos iguais a ele. O que é igreja? De uma maneira simples, igreja é a família de Deus. É uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Este é o propósito eterno de Deus. Formar uma família com muitas pessoas. Este corpo de pessoas que aceitam a Jesus e começam a viver segundo a sua doutrina, chama-se igreja. E é uma coisa anterior à morte dele, em Mateus, capítulo 18, abra lá, estou pregando pelo Espírito, não tem papelzinho, que nem os pastores ficam colando por aí, pastor Elito não tem nem tempo, eu saio do consultório e venho para cá, às vezes passo para comer um lanche e venho para cá, hoje comi 2, 3 pão de queijo, certo, dona Zeni? E vim para cá, dona Zeni acompanha toda a minha vida, diaconiza, dona Zeni. Glória a Deus, sua filha está assistindo, dona Zeni? Não assiste, né? Ela está assistindo? Então um abraço para a nossa querida Alexandra, a filha da dona Zeni. Mateus, capítulo 18, diz assim, ó, verso 15, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3 testemunhas, para que toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Ué, mas não existia igreja ainda. Mas Jesus estava falando, ó, diz-o à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, para quem devemos satisfação. Por quê? Você vê, o camarada está com problema com o outro, não está dando certo a comunhão, pega 2, 3 pessoas para resolver, não resolveu, diz a igreja. A igreja decide situações espirituais, a igreja é o corpo de Cristo sobre a terra, que representa Jesus na terra. Ah, mas só a igreja cristã? Sim, só a igreja cristã. A de Satanás representa o diabo. Que agora tem um filme da Rede Globo chamado Divina Comédia, que fala que Satanás está formando a igreja dele. Mas os céticos não creem. Fala, é tudo brincadeira. Mas o inimigo está mostrando as suas garras através desta emissora, que é a Rede Globo que fez esse filme.
chamado Divina Comédia. Quem assiste tem parte com o diabo. Ah, mas o senhor é radical. Glória a Deus. Daqui a um tempo vamos ver quem está certo. Glória a Deus. Um café para você que me assiste. Então, o corpo de Cristo, onde Jesus está hoje? O pessoal fala, onde é que Jesus está? No corpo dele. No corpo dele. Onde Jesus habita? Em nós, nos que são a sua família. E os que são de Jesus. Quem é de Jesus fala, eu sou de Jesus com a boca cheia. Quem não é fala, eu vou na igreja de vez em quando. Não consegue falar. Quem é de Jesus fala, eu sou de Jesus. Diga vocês, eu sou de Jesus. Não tem vergonha. Quem é de Jesus não tem vergonha. Quem é de Jesus sabe que foi tocado por Deus e segue uma doutrina. O que é doutrina, pastor? É não rapar o pelo do braço? Não, isso é costume. Esquece isso. Esquece, isso é tudo costume. Usar cabelo comprido, não usar, isso é costume. Eu estou falando do Espírito. Quem segue o que Jesus quer e fala, segue a sua doutrina, porque doutrina é modo de viver. O que é doutrina? Modo de viver. O que eu prego, eu faço. Isso é doutrina. Uma pessoa que tem doutrina, ela prega e faz. Ontem o Mark Anderson falou bem, tem pastores que em casa brigam com a mulher, depois vão para a igreja, falar glória a Deus, e não tem doutrina, apesar de às vezes não usar terninho e tal, não quer dizer nada. Se o Gabriel tratar mal você, ele não tem doutrina. Essa foi boa, né? Tremeu agora o Gabriel. Meu Deus, olha só que bênção. Nossa irmã querida, glória a Deus, amém. Sente-se, irmãos. Então, a igreja, esse corpo de Cristo, teoricamente, ele é único. Por quê? Só tem um corpo. Jesus é um, a igreja é uma. Por que milhares e milhares de denominações? Mas pastor, prova na Bíblia que há um só corpo. Efésios, capítulo 4. Isso, abra lá mesmo. Abraço a todos que nos assistem agora. Que vocês tenham paciência para ficar até o fim. Que a grande parte fica assistindo depois do jogo, televisão, filmes bobos. Se fosse alguma coisa que prestasse, mas não tem nada que presta. Não é verdade? Efésios 4. Olha aqui, verso 4. Há um só corpo. Ué, por que tem várias igrejas? Há um só corpo, é um só Espírito. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Só tem um Senhor. Se só tem um Senhor, porque tem muitas igrejas? O Deus que está aqui não está na católica? O Deus que está na católica não está na presbiteriana? O Deus da presbiteriana não está na batista? O Deus da metodista não está na pentecostal? O Deus do Macedo não é o mesmo do Estevão Hernandes? Ué, por que estão divididos? Porque a Bíblia fala, há um só corpo, um só Senhor, verso 5, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos, como a Bíblia é clara. Então, eu estou pregando a favor do verdadeiro ecumenismo, que é um só corpo, uma só igreja. Mas por que tem tantas, se só tem um corpo só sobre a terra? É uma só família. Efésios capítulo 3, olha aqui, ó, verso 14, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Família dos céus, os anjos, na terra, a igreja. Que a igreja, por enquanto, está na terra. Onde está a igreja? Fisicamente na terra, espiritualmente já assentada nos lugares celestiais. Então é um mistério, mas é assim. Por estarmos assentados nos lugares celestiais, por termos uma participação espiritual, tudo que ligamos aqui, Deus ouve. Então a igreja concorda, vamos orar para a Super Nani ser abençoada. Deus abençoa, por quê? Tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Aí vamos desligar a força do mal sobre a casa de vocês. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Então,
o movimento do céu segue o movimento da igreja. Então a igreja não é pouca coisa. Por isso que Satanás e o diabo e o mundo quer dividir a igreja. E infelizmente conseguiu. Porque hoje a gente vê uma pessoa da congregação cristã aqui e olha outra lá e fala que lá é primo, não é irmão. Mas eles não são de Deus? São de Deus. Congregação cristã é de Deus, os católicos são de, todos são de Deus. Você que me assiste é de Deus. Está cheio de macumbeiro endemoniado que é de Deus. Então a Bíblia é clara em dizer que Deus ama todos, não fazendo acepção de pessoas. Romanos 2:11 fala isso. Deus não faz acepção de pessoas, mas ama a todos. E quer que todos venham ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. E Jesus disse o que? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe uma verdade que o mundo não conhece e a grande parte da igreja não, porque se conhecesse, militaria, brigaria, insistiria para ser uma só igreja e não essa divisão terrível, maligna, herética. A divisão da igreja é uma heresia. Quem não aceita seu irmão, seja ele adventista, seja ele batista, seja ele nova aliança, seja ele nova vida, seja ele vida nova, quadrangular, retangular, triangular, quanta igreja? Igreja de Jesus Nazareno, igreja dos nazarenos, igreja de... tudo tem que aceitar, porque quem não é contra mim é a meu favor, disse Jesus. Ah, mas aquela igreja não faz isso. Ah, mas aquela não faz aquilo. Essas pecuinhas não podem dividir o corpo de Cristo. Já vou direto no assunto. Romanos, capítulo 14. Abra lá. Não está contente? Pode ir assistir algum filme. Aí Deus vai te julgar depois, não sou eu. Está na hora, né, de assistir as coisas malignas. Romanos 14, olha só, presta atenção, a tolerância, olha o título dessa passagem, eu ia ler depois, Adriano, mas resolvi ler agora, a tolerância para com os fracos na fé, porque hoje é assim, se você pisa na bola com o pastor, dependendo da igreja, ele te corta na hora, te corta, você não tem mais valor. Aqui não, que aqui é tudo santo, mas por aí, camarada falta 2, 3 vezes, não ama a igreja, largou a igreja. Se ele está fraco na fé, leia esse texto para você aprender o que é ser pastor. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, e se ele está enfermo na fé, ele não está firme com Jesus, que a fé é o que agrada a Deus. Se ele está abalado, porque não recebeu uma visita, porque foi injuriado, porque não está tendo chance na obra, porque está sendo passado para trás no trabalho, porque o parente está oprimindo, porque está sem dinheiro, vários motivos enfraquecem o indivíduo na fé. Às vezes uma queda, camarada sem querer, volta a fumar, volta a maconha, volta para droga, faz uma coisa que não deve, cai, fraco na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Nunca julgue a pessoa pelo mal que ela tem, só abençoe pelo bem que ela é. Então, Napoleão não, vamos lá, Beethoven era surdo, mas ninguém fala disso, falam das obras benignas dele. Como é o nome dele lá? Einstein foi péssimo aluno, péssimo na escola, tirava notas baixas, um dos maiores gênios da humanidade. Não se exalta o fato dele ser um mau aluno, se exalta o fato dele ser um gênio. Então, eu tenho que olhar no meu irmão e ver a qualidade, que isto é o corpo de Cristo. É o que Paulo fala, recebei a todos sem contendas
de dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer. Verso 2, olha só, querida Silvânia, nossa querida. Porque um crê que de tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes. Tem gente que chega na igreja e fica escandalizada porque você fala que come carne de porco. Tem igrejas que não comem carne de porco. Os adventistas não comem carne de porco. E nem por isso eu vou deixar de recebê-lo. Percebeu? Os adventistas não tomam café. E daí? Um crê que pode se comer de tudo, o outro não. O que come, não despreze o que não come. Atenção, irmãos, olha só. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então tem igreja que não aceita tal coisa, não aceita barba, não vou julgar. Mas também aquele que não usa barba, não julgue o que usa. Olha o que está escrito aqui. Quem és tu, verso 4, que julgas o servo alheio? Porque o servo não é teu, ninguém é de ninguém, nós somos de Jesus. Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Quem firma as pessoas é Jesus, quem levanta é Jesus. Eu, quando me converti, ninguém cria que eu ia me converter, porque eu era um sem vergonha. Na Santa Casa, era um médico sem vergonha, não estava nem aí com Jesus, o pessoal falava, esquece esse cara. Só teve uns amigos lá, entre eles o Armando, que investia em mim. O que é investir? Gastar tempo, ser amigo de quem não presta, porque Deus morreu, Jesus morreu por todos. Andava com quem não prestava, e Jesus andava com quem não prestava. Mateus passava a mão no imposto lá, Jesus falou, Mateus, vem comigo. E aí? Todo mundo era assim. Judas já devia ser meio ambicioso, né? Chamou Judas, qual o problema? Só andavam com Jesus, Maria Madalena, todos que andavam com Jesus, era o pessoal da pesada, da rua, os mendigos, rejeitados pela sociedade. E hoje as igrejas querem os ricos para aumentar o dízimo. Desculpa, não pode falar. Não pode falar, mas Jesus veio para os pobres também. Tiago 2:5. Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros de um reino tremendo. Está lá, Tiago 2:5, pode ler depois. E aí? Tem muito rico que só decepciona a gente, né? Muito. Tem gente que só vem na hora da política para as igrejas. Agora vai ser a época de política, daqui a pouco começa a aparecer um ou outro aí querendo voto. Depois que passa, nunca mais volta para Jesus. O bom é quando está longe da eleição, ele está na igreja, aí é de Deus. Mas olha só, verso 5, vamos continuar lendo aqui. Pastor Lenilton adora briga evangélica. Por quê? Porque sem isso não se desfará a heresia da divisão das igrejas. Ser dividido com os irmãos é heresia. As igrejas que não aceitam as outras são heréticas. Então hereges como aqueles que eles chamam de hereges. Verso 5, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Por exemplo, o adventista guarda o sábado, nós guardamos, os crentes em geral, os católicos guardam o domingo, mas todos os dias são iguais. É o que Paulo fala aqui, ó. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Glórias, glória a Deus. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Quer dizer, se um assiste a televisão, glória a Deus. Se o outro não assiste, glória a Deus. Se um faz isso, glória a Deus. Se uma usa véu, glória a Deus. Se a outra não usa, glória a Deus. Mas Deus está com todos. Está escrito aqui. O que não come, eu não vou comer. Amém. Está fazendo para Deus. O que come quando vai comer, fala, o Senhor, obrigado. Come para Deus, glória a Deus.
O que guarda o sábado, guarda para Deus. Minha avó era adventista, falecida. Chegava 4:30 da tarde na sexta, ela falava, bom, acabou, sentou. Não tinha mais nada, você queria janta, você queria se virar, você tinha que lavar alguma coisa, você queria assim, fazia isso para o Senhor, e Deus falava com ela uma vez de madrugada, 3 horas da manhã, eu tinha chegado de madrugada, eu era menor, mas eu ficava lá embaixo brincando, né? Isso na década de 70, ainda era seguro o mundo, um pouco mais do que hoje. Aí eu subi, fui dormir tarde, minha avó, 3:30 da manhã, acorda, Leniltinho, eu falei, quem foi? Meu Deus, essa hora, falei, essa hora da madrugada. Eu tive um sonho, o Romário, meu primo, caiu da moto. Falei, mas vó, a senhora está sonhando mesmo, são 3 horas da manhã, vamos dormir. Não, eu vou ligar para São Paulo. Enquanto, ficou 1 hora ali, 4:30 ela liga. Na hora que ela liga, uma tia minha, que deve estar assistindo a Leda, atende. O que foi, mãe? O que aconteceu com o Romário? Ela, como é que você sabe? Ele caiu, mas já está melhor. Tem engessou o braço. Voltamos do hospital agora. Deus falava com ela, adventista. Como é que eu vou julgar que os adventistas não são de Deus? Os católicos que são santos muitas vezes. Católicos estão aí buscando a Deus. Mas eles ficam lá assim na imagem, mas os crentes ficam assim na televisão, também. O que é pior, a imagem que não fala ou a imagem global que fala? Qual é a pior idolatria? O que é pior, a imagem da santa ou a imagem da imunda, que todo mundo tem em casa? A chamada imagem da besta, do Apocalipse 13, que é a televisão de Satanás. Pastor Lenilton, assim ninguém vai assistir o Senhor. O que eu posso fazer? Não ganho nada para isso, eu faço isso por amor a Jesus, para você ser salvo, para tirar sua criança de frente da pornografia, de frente da mentira, da violência, da droga, do triângulo amoroso, as mentiras, do gênero. Olha, cientificamente, pergunta para qualquer médico, o gênero é Homo sapiens. Sexo é masculino ou feminino. Sempre foi assim. Agora, nos últimos 15 anos, que está esse frenesi satânico para confundir as crianças. Isso é palhaçada. Palhaçada, isso é fácil de cortar. Isso é fácil. É só não assistir mais. Se tem outras emissoras boas. Hoje todo mundo tem TV a cabo. Com R$50 você paga uma TV a cabo. Preço do McDonald's. Compra a TV a cabo, assiste lá Discovery Kids para as crianças, assiste um Discovery Home Health para os adultos, uma sala de emergências, alguma coisa que preste, né? Alguma coisa que preste. Eu, como sou médico, eu gosto de assuntos médicos. Quem gostar de outra coisa, mas ficar vendo rituais satânicos na televisão, não. Mas vamos continuar com a igreja, porque esse é o espírito da igreja, amar a todos, aceitar a todos. Não tem divisão. Olha aqui, verso 7, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Façamos isso, façamos aquilo. Tem tal igreja que faz isso, outra igreja faz aquilo. Tem igreja que tem diácono, outra igreja não tem diácono. Daqui a pouco eu vou falar o que é um diácono, o que é um presbítero. Vou explicar hoje para vocês. Mas eu já quero de cara quebrar a divisão das igrejas. Porque Jesus não tem placa de igreja. Jesus ama aquele que o recebe como Senhor de suas vidas. Jesus ama todos. E mais, ama aqueles que não o conhecem ainda. Porque aquele que o conhece já sabe a vontade dele. Os que não o conhecem são cegos, não conhecem a verdade, e com menos açoites serão castigados, diz a palavra. Lógico. Verso 8, porque se vivemos, verso 9, foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas mortos aqui como espiritualmente mortos, porque a Bíblia fala que nós
quando estamos longe de Deus, estamos mortos em delitos e pecados, está lá em Efésios 2, verso 1 e 2. Mas tu, porque julgas teu irmão, olha aqui, ó. Ou também tu, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Acabou. Então a igreja é uma só sobre a terra. Eu amo muitos católicos. A igreja católica hoje é um morro fumegante que está sendo restaurada. Você vê pregação de padre melhor que pregação de pastor. A palavra padre surgiu do século V para cá, quarto, quinto, por causa dos pais da igreja. Mas na verdade eles eram presbíteros antes. O que é um presbítero? Então agora vamos lá. A igreja tem presbítero. O que é presbítero? A palavra presbítero vem de presbíteros, do grego, significa ancião. O que é um ancião? Pessoa de idade, de experiência, pessoa conselheira, pessoa experiente, isso é um ancião. Ou presbítero. Presbios é homem velho. Vocês eram presbíteros. Vocês deviam ser presbíteros aqui também. Por quê? Porque a unção não perde. Que nem o Wendel. Vocês são presbíteros. O presbítero, a palavra presbítero vem de episcopas, que significa administrador. Episcopado é administração. Alguém deseja ser administrador da igreja, ele deseja o episcopado, ele vai ser o episcopa, ele vai ser um presbítero. Presbítero é governo da igreja. Os pastores são a priori chamados de presbíteros. 3 João 1, verso 1, abra lá. Olha só essa aqui. João fala assim, escrevendo a carta de João, 3 João 1, aliás, 3 João, versículo único, né? Verso 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Ué, quem é o presbítero? João. Olha no verso 1 do 2 João, capítulo 1, o presbítero ou ancião, a senhora eleita. Quem é a senhora eleita? Igreja. A igreja é uma mulher. Senhora eleita não é mulher física, é mulher espiritual. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Fala, querido pastor. A minha Bíblia é judaica e a tradução aqui é ancião. Ancião ou presbítero. Agora olha só em 1 Pedro, capítulo 5. Abra lá. 1 Pedro 5. Dê a ré aí, cai em 1 Pedro capítulo 5. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Ó, verso 1. Pedro falando, olha só, Vitória. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. O que era Pedro? Presbítero. Presbítero é governo da igreja. Sinônimo de pastor. Com o tempo e depois com o advento do renascimento e da famosa transformação evangélica, da reestruturação que Lutero fez, o que aconteceu? Veio a palavra pastor no lugar de presbítero. Mas a igreja católica, presbítero é padre, é sacerdote, é a mesma coisa. É o chamado segundo grau. Primeiro grau, diácono, no catolicismo. Segundo grau, presbíteros ou sacerdotes. Terceiro grau, bispos. Está acima. Olha aí. Então, aos presbíteros vos admoesto que eu também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, o presbítero, ele é um pastor. O bispo já é líder de pastores, de presbíteros. Então, quando a gente abre várias igrejas num lugar, acima daqueles pastores ou do presbíteros, tem que haver um dirigente regional chamado bispo, que não deixa de ser um pastor, que não deixa de ser um presbítero
de segundo grau, de um grau superior, que reporta ao pastor presidente ou apóstolo. O que é o apóstolo? É aquele que está sobre todos os líderes e também organiza a igreja e trabalha com pastores, doutores, evangelistas e os profetas. O que é isso que eu falei? É a estrutura da igreja. A igreja ela tem que ter profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Onde é que está isso? Efésios, capítulo 4. Abra lá. Nesse momento, muitos não aguentam mais ouvir a palavra do pastor Enilton, mas eu estou pouco ligando. Abra lá. Efésios, capítulo 4. Olha só, verso 11. E ele mesmo deu, Jesus deu o quê? Uns para apóstolos. Nem todos serão apóstolos, mas uns são. Outros para profetas. Nem todo mundo é profeta. O profeta ele é reconhecido pela igreja e pelo ministério. E outros para evangelistas. E outros para o quê? Pastores e doutores. O que é isso aqui? 5 categorias: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Formam uma mão. É a potente mão de Deus. Deus opera neste mundo por uma mão. Jesus é o braço. Isaías 53 diz assim: a quem se manifestou o quê? O braço do Senhor. Está lá em Isaías 53. Ora, o braço do Senhor quem é? Jesus. A mão quem é? A igreja. E cada ministério é um dedo. Apóstolo é esse dedo aqui. É o polegar. Porque o apóstolo toca em todos os ministérios, organizando a igreja. Toca no doutorado, no doutor, toca no pastor, no evangelista e no profeta. Ele que organiza a igreja. O dedo indicador, quem é o indicador? Quem é? Profeta, porque ele chega e fala, ó, por aqui, Deus vai fazer isso, Deus falou aquilo, profeta indica. A igreja tem que ter profeta, é o indicador, ele orienta a obra. Terceiro, é o mais longo dedo, é o evangelista, porque ele chega primeiro. Então o evangelista é assim, vamos pregar lá em aldeia, põe um evangelista lá. Vamos fazer a obra lá no Nordeste, manda o evangelista para lá. Os evangelistas são os pregadores, são aqueles que vão na frente, são os infantes. Como se fosse no militarismo, o infante é o que vai na frente da linha de batalha, é o evangelista. O evangelista hierarquicamente só perde para o pastor na igreja, está acima do presbítero. O evangelista é a linha de frente, de guerra, é o mais longo. Quarto dedo, é o dedo do quem? Do anel. É o pastor, porque ele é casado com a igreja, ele é aquele que atende ao corpo, é aquele que dá o quê? Assistência pastoral, tem o cajado para consolar, para orientar, para dirigir o rebanho. Esse é o pastor. Ora, intercede pelo povo, conhece o povo. O evangelista não vai lá tomar cafezinho à tarde na casa do irmão, mas os pastores vão. Deveriam, né? Deveriam, né? Na nossa igreja, graças a Deus, eles fazem isso. Mas por aí, é difícil. Pastor que vai na casa, orar, abençoar. Tem pastor que não tem condições, porque trabalha integral. Agora, pastor é que trabalha na vida secular. Mas pastor que ganha da igreja tem que visitar o rebanho. E se alguém sumiu, vai atrás. Por quê? Ao que está enfermo na fé, não o desprezais. Vai atrás. Não perde a ovelha. Não é fácil ganhar uma alma. O irmão está ofendido, vai atrás, se humilha. Vai lá fazer uma visita, levar um bombom. Certo, Vanderleia? Tem que visitar. Por isso que é importante a igreja ter vários pastores e vários presbíteros que vão fazer o mesmo trabalho. Pastor e presbítero é a mesma coisa. Tem presbítero que só tem nome, não faz nada na igreja. O certo na igreja, abrir o culto, presbítero abrir. Pedir oferta, presbítero pedir.
Percebeu? Desculpa. Então é preciso, põe no silencioso ali. É preciso ter consciência da ação, da comunhão. Senão, porque a ovelha é cega. Se o pastor for cego, os dois vão cair no abismo. A ovelha precisa de assistência. A ovelha é sensível. A ovelha, ela é suscetível. Ela é magoável. A ovelha precisa de ânimo. A ovelha precisa de conforto. Pôr nas costas. O que Jesus fazia? Deixava as 99 seguras e ia atrás da perdida. Isto é ser pastor e presbítero. Passou disso é religião. Religião. Graças a Deus nossa igreja não é assim. As outras por aí são um perigo. O chamado regime episcopal são as igrejas que são muito grandes e não tem controle no povo. Então você vai numa Universal Reino de Deus, por exemplo, é difícil um pastor ir na sua casa. Não conhece você. Você entra e sai 1000 vezes, ninguém te conhece. Tem que haver comunhão. Comunhão é viver em comum. É vida em comum. É comunicação. Comunicais aos santos suas necessidades. Isso é vida espiritual. Passou disso, é heresia. As igrejas hoje são heréticas. E todas, batista, presbiteriana, pentecostais, todas têm a sua heresiazinha. Não quero que eu aponte, senão eu vou arrumar encrenca com muita gente e vou ter que andar com segurança. Tem apóstolo que anda com segurança, sabia? Absurdo isso. Se Deus guarda, por que eu vou andar com alguém do meu lado? Tem gente que anda com segurança armado, então eu largo o evangelho. Você vai confiar nos homens? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, amados do Senhor, apóstolo, profeta, terceiro, evangelista, quarto, pastor, e o doutor é o quinto, é o menor de todos, que é o que mais tem conhecimento, é aquele que faz assim, por isso que é o dedinho, é o menor, é o doutor. Tem presbíteros que são doutores e são dignos de duplicada honra. 1 Timóteo capítulo 5, abra lá, diga glória a Jesus. Estão assistindo aí? Senão a gente desliga e vai para o cinema. 1 Timóteo capítulo 5, olha aqui, ó, verso 17, 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem a igreja, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Não é isso que nós vemos hoje, mas é o que deveria ser, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Fantástico, não? Os que trabalham na palavra, biblicamente tem mais valor, mas não é o que se vê hoje quem canta bem tem mais valor. Hoje os mais comunicáveis têm mais valor. Não adianta você conhecer a Bíblia, isso aí não vale a pena. Se você tem relacionamento, tem dinheiro, você é mais bem sucedido. Não aqui, graças a Deus, mas eu vejo aí fora isso. Porque diz a Escritura, verso 18, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. E olha que forte no verso 19, não aceites acusação contra presbítero ou pastor, senão com 2 ou 3 testemunhas. Se alguém vier falar mal de presbítero ou pastor, você fala, peraí, eu não posso aceitar, chama 2 pessoas que concordam com você, está escrito aqui, ó. E aos que pecarem, verso 20, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A minha Bíblia. Então eu digo para vocês que a igreja, ela tem uma mão que ajuda Jesus. Quem é essa mão? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, perante a qual nós temos que nos humilhar. 1 Pedro, capítulo 5, olha que diz a Bíblia, como é linda, agora vocês vão entender essa passagem. 1 Pedro 5, verso 6. A potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Qual é a potente mão de Deus? O ministério da igreja. Por isso que nós temos que nos submeter.
Quando eu saio da igreja, a revelia não é bom, estou sendo rebelde à potente mão. E a Bíblia fala que eu não posso fazer o que eu quero, mas que eu tenho que obedecer os meus pastores. Hebreus capítulo 13, abra lá. Hebreus 13, verso 17. Olha aqui, ó. Obedecei a vossos pastores ou presbíteros e sujeitai-vos a eles. Aí tem gente falando assim, que obedecer nada, que vale com Jesus. Não, a Bíblia manda você se submeter aos pastores. Olha aqui, ó. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Se não vela, vai dar conta para Deus. Por quê? Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Se eu não estou concordando com alguma coisa, vai lá e faz uma consulta com o pastor, com o presbítero. Todos têm que estar debaixo de autoridade espiritual. Tem que estar. Até os pastores. Por isso que tem o pastor presidente e os outros pastores. E o pastor presidente é o ligado ao bispo, o bispo ao apóstolo. E o apóstolo tem que ter comunhão com os outros apóstolos. Igrejas que não têm comunhão com outras igrejas são perigosas. Que daí o apóstolo começa a se desviar da comunhão, da unidade. E começa a tecer um parecer individual. É por isso que existem tantas placas. Então nasceu assim a adventista, nasceu assim. A congregação nasceu da presbiteriana. Presbiteriana era uma bênção. Aí nasceu a congregação, por quê? Porque precisava de um avivamento. Mas muitos princípios da presbiteriana estão na congregação. E quis ser independente. Pronto, rachou. E assim vai rachando. E fica sem cobertura. E o diabo pinta e borda. Isso já estava previsto em Gênesis, capítulo 3. Abra lá. Se desviaram. Sem cobertura, o desvio é certo. Por isso que a Bíblia fala, humilhai-vos. Por isso que eu digo para vocês que o pastor Lenilton é o pior pastor que tem nessa igreja. Eu não sei como eles deixam eu pregar aqui. Porque eu sou uma pessoa simples. Eu quero cobertura na minha vida. Eu andei muito tempo sozinho, foi só perigo, problema. Então eu quero cobertura espiritual. Tenho aqui os meus iguais que me cobrem. Pastor Luciano, me cobrem. Os presbíteros aqui futuros, diáconos. Vou explicar já o que é diácono também. Eu sei que vocês oram por mim. E eu oro por vocês. Então existe o quê? Uma cobertura mútua. Fala. Pastor, você pode explicar também o que é o doutor? O doutor ou mestre. É o que eu estou fazendo aqui, ensinando você. É o que ensina a palavra. A palavra precisa de ensino. Porque não é fácil entender a Bíblia. Não é fácil entender um sonho. Não é fácil ter revelação de uma visão. Tudo isso requer conhecimento. Quem faz isso é o doutor ou mestre, que geralmente são presbíteros ligados à palavra, que eu li lá em 1 Timóteo 5. Lembra? Aos presbíteros que dedicam a palavra, a bênção dobrada. Por quê? Porque estão mexendo com o governo e com palavra. E onde é que estava o Eli Fernando? Nós estávamos preocupados, já íamos ligar para a polícia. Como somos de Jesus, estamos esperando em Deus. Amém. O que eu ia falar que eu esqueci? Gênesis capítulo 3. Olha só. Você lembra que a serpente enganou a Eva? Lembra disso? Que a serpente chegou para Eva e falou, Eva, vocês podem comer qualquer árvore aqui? Qualquer fruta das árvores? Eva falou, não. Podemos comer de todas, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Se nós comermos dela, morreremos, disse Deus. Aí o diabo falou assim, certamente não morrereis. Deus sabe que o dia que você comer, você vai ficar com os olhos abertos. E vão ser como Deus. Entendeu? Você vai ser sabendo o bem e o mal. É bom comer árvore. Aí Eva olhou para a árvore
viu que ela era boa de se comer, uma fruta apetitosa, desejosa para saber o bem e o mal, que ia ter poder. Ela pegou a fruta, comeu e deu para o seu marido, e o Adão comeu, quer dizer, desobedeceram. Isso, não vamos entrar nesse mérito, mas vamos entrar no seguinte mérito: quando Deus viu que eles pecaram, falou o quê? Verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, ou seja, enganaste a Eva e Adão, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. Então a serpente passou a andar sobre o ventre. Ventre é isso aqui, ó, são os prazeres da carne. Então quando um homem anda no seu ventre, ele está fazendo a vontade da carne, fazendo aquilo que o diabo gosta, que é que você ande no ventre. E pó comerás todos os dias da sua vida. O que é pó? O pó é o que? Adão é pó, certo? Adão é pó, está aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Verso 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, disse Deus para Adão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então quem é pó? Adão. O que a serpente vai comer aqui no verso 14? Pó. Então o que alimenta o diabo? A carnalidade humana, o sexo ilícito, a droga, o comer demais, o fazer o que eu quero, não ligar para Deus, alimenta o diabo. O mundo não entende assim, porque a tecnologia cega o indivíduo. Então eles estão presos num conhecimento material que desprende-se das coisas espirituais. Então as pessoas não entendem, acham que o Lenilton é louco, me acham louco e acham vocês também loucos. Só são aceitos pela psicologia que você prega. Nós somos aceitos pela pedagogia, pela psicologia, pela lógica, pela filosofia, mas não pela espiritualidade total. Porque aí entra qualquer religião falando, não, todos têm seu direito. Amém. Mesmo os que são do mal acham que têm seu direito. Só que a verdade é uma só, Jesus é a verdade. Só que a confusão veio por quê? Porque a serpente picou o calcanhar. Lê no próximo verso. Ó. Então, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém, verso 15, Deus falando, porém inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua semente, a descendência da serpente, e a sua semente. A cabeça da serpente seria ferida pela mulher. Esta, que é a mulher, te ferirá a cabeça. Então hoje, a mulher que é igreja, o que é mulher na Bíblia? Igreja. Fere a cabeça do diabo. Está em Romanos 16, 20. Em breve Satanás será esmagado debaixo de vossos pés. Porém, tu, disse para a serpente, lhe ferirás o quê? O calcanhar. O que é o calcanhar da igreja? É a doutrina da igreja. É a palavra que é pregada. Ela está machucada. Então, por exemplo, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 34, lá, 32, sei lá, que o que farão os que se batizam pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? Os mormons falam que pode batizar morto. Eu posso batizar pelo morto. Então meu irmão não se converteu, mas eu me batizo por ele, ele fica salvo, porque eles levaram no literal. Então assim surgem as igrejas. Essa crê assim, e eles provam na Bíblia isso. Eu outro dia liguei a televisão, que infelizmente agora estou viciado, todo dia dou uma ligadinha na imagem da besta. Pensa. Aí eu vi lá um adventista, o adventista dando aula de adventista muito boa. Ele falou, pode tirar a dúvida que você quiser. Falei, opa, esse é dos meus. Ele pega e pá, na lei. Porque a Bíblia tem tudo. Eu faço a religião que eu quiser. Lembra que Karl Marx, no século XIX, fez o comunismo baseado em Atos 42 e 48. Atos 2, 42 e 48, que é o comunismo de Marx, do Karl Marx, que veio da metodista, era um metodista desviado. Então, irmãos, a Bíblia está em tudo, mas ao mesmo tempo a serpente fez o quê? Tocou na doutrina. Então hoje
os homens estão divididos. Cada um tem o seu esqueminha de vida e querem competir. Então existe uma competição. Tem igreja que não queria que essa aqui fosse aberta aqui, porque a outra ficaria mais cheia. Tem igreja que fala, por que você não vem para a minha? Tem pastor que fica caçando no outro aparelho. Eu não. Eu falo, fica na tua, por favor. Se é para dar trabalho, fica lá. Fica lá, onde você quiser. Sempre foi assim. É que nem médico. Hoje passou uma paciente e falou, doutor, o seu remédio não fez muito efeito, eu vou no outro médico. Eu falei, vá, você vai voltar. Você vai voltar, que eu conheço o outro, que eu conheço. Mas a minha amiga passou com outro médico, ele deu um remédio melhor, deu isso. Eu falei, esse é inferior ao que você está tomando, mas vai lá, faço questão que você vá. Não tem problema. Igreja, vá lá provar. Prova outra palavra. Depois você volta, ou não volta. Tem gente que já saiu daqui e voltou. Então, amados, o certo seria que as igrejas se dessem bem. O padre tivesse comunhão com os pastores. Pastor com pastor. Falou, escuta, o que você está fazendo aqui? Eu saí da minha igreja. Aí o pastor liga à noite para o outro pastor e falou, escuta, o que aconteceu? A sua ovelhinha está aqui na minha igreja, teve problema aí? Teve. Roubou o irmãozinho aqui, foi embora correndo. Às vezes a pessoa pronta numa igreja vai para outra. Como a outra a recebe, fica por isso mesmo. Só que a Bíblia condena a sair da igreja. Hebreus, capítulo 10, olha o que diz a Bíblia. E ficar trocando de igreja. Olha aqui, verso 13. Hebreus 10, 13, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, quer dizer, não indo embora, não deixando, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando a Bíblia fala que está se aproximando aquele dia, é o dia do Senhor. Está vindo a galope o dia do Senhor. Jesus vai voltar. Só que quando ele vier, vai pegar todo mundo de calça curta. A igreja principalmente. Porque a igreja, ela está assim folgada demais. Ela ora, como é que eu digo isso? Com autoridade. A gente ora menos do que conversa. Ouve mais música do mundo do que música de Deus. Fala mais coisas do que coisas físicas do que espirituais. Sem querer, lançamos julgamento em outras pessoas. Sem querer, crucificamos outras pessoas com a nossa boca. Sem querer, deixamos de fazer o bem. E a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está lá em Tiago, capítulo 4, capítulo 5. Então, nós estamos, a hora que vier o aperto, e já está vindo, da perseguição, que os políticos, movidos pelo mal, quiserem fechar as igrejas, aí a turma vai se unir. Aí vamos ver quem é crente de verdade. Aí vai sobreviver a igreja nos lares. Eu continuo defendendo, igreja tem que ser na nossa casa. Sua casa tem que ser uma igreja. Que o dia que acabar isso aqui, a tua casa é tua, ninguém vai entrar. Acabou. A igreja nos lares é um modo de sobrevivência de uma grande perseguição. A igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguma dúvida até agora? Nenhuma dúvida? Você quer saber sobre os diáconos? Então presbítero é pastor, presbítero é ancião, presbítero é o que dirige a igreja, presbítero prega, que nem pastor, presbítero administra, presbítero ele ajuda o pastor presidente, ele abre congregações, isso faz. Agora o diácono, para vocês terem uma ideia, Jesus se dizia diácono. Marcos, capítulo 10, abra lá, Marcos 10, isso, Marcos 10, 45, se não me engano. Isso aí,
Verso 44. Qualquer que dentre vós, Jesus falando, quiser ser o primeiro, seja então servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Aqui a palavra servir é ser diácono e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus veio para ser diácono. Jesus é o maior diácono, está na palavra. Diaconos é serviço, é ministro. Em Atos capítulo 6, abra lá, a primeira instituição dos diáconos acontece aqui, em Atos 6. Quando o quê? Vamos ler para ver. Glória a Jesus. Vocês estão quietos hoje, estou preocupado, viu? Atos 6. Atos 6, ó. Instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, que dias? No início da igreja, que era única, até o século III, a igreja foi única, até o século II para III. Até o ano 312 depois de Cristo, a igreja era única, perseguida. A igreja apostólica, inicial, pujante, poderosa, fervorosa, unida, amorosa, cheia de caridade, cheia de obras, cheia de vitórias. De repente, o Império Romano se oficializou como sendo cristão, entre aspas, porque o imperador se converteu, fez todo mundo se converter na marra. Aí começou o quê? A prostituição no senso lato, não sexual, a queda, vamos dizer assim, da santidade, queda do modus vivendi, do viver santo. Começou a queda da doutrina. E aí o que aconteceu? Alguns santos, que nem Santo Antônio, São Crisóstomo, saíam da cidade e formavam grupos de vida independente. Eles eram monges e formavam os mosteiros. As pessoas que queriam segui-los iam atrás deles, estabelecer uma vida monástica. O que é uma vida monástica? Uma vida totalmente santificada, uma vida consagrada a Deus, uma vida separada do mundo, e formavam grandes fortificações para os bárbaros não tomarem. Cresciam os muros, formavam os mosteiros, e nesses mosteiros as pessoas viviam independentes, colhiam o que plantavam, comiam ali e pronto. Então ali nasciam algumas religiões à parte. Então nasceu lá os monges beneditinos, nasceu lá os que são os franciscanos, de São Francisco de Assis, nasceram os anabatistas, nasceram os valdenses, e assim foi, que deram origem depois aos batistas, que deram origem a outras religiões, a reforma protestante depois, enfim. Mas o diaconato aconteceu o seguinte, capítulo 6 de Atos. Crescendo o número dos discípulos da igreja, houve uma murmuração, quer dizer, queixa, dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Quer dizer, no dia a dia as viúvas não tinha quem lhes desse comida, assistência. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Que mesas? Das viúvas, dos necessitados, dos pobres, mesa dos órfãos. Por que mesa? Sustento, assistência. Igreja tem que ter assistência. Diaconia é assistência aos necessitados, às viúvas, aos pobres, aos órfãos. É a primeira mesa. São 3 mesas que os diáconos servem. Mesa dos necessitados e viúvas e órfãos, está aqui, ó. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Quais são as condições para ser diácono? Ser cheio do Espírito Santo. E de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosérito de Antioquia, olha aí, essa turma aí, foram os primeiros diáconos.
Então o diácono, ele tem 3 mesas que ele vai servir. Primeira mesa dos necessitados. Ele tem que ficar de olho na igreja. Às vezes a pessoa está lá na igreja e o pastor está pregando, a pessoa está com o estômago roncando sem ter o que comer em casa. Eu na minha igreja, São Bernardo, sempre tinha 15 e 20 cestas básicas, prontas para doar para quem precisasse. A igreja tem que coletar alimentos e confeccionar comida. Não só arroz e feijão, comida. Creme de leite, suprimentos, carne seca, tem que ter comida para as pessoas que necessitam. Cesta básica. Tínhamos também, eu acho importante a igreja ter essa visão, uma assistência social. Tem irmãozinho que não enxerga a Bíblia, que não tem óculos, não tem 20 reais para comprar óculos. Então, uma vez que exista lá uma equipe de assistência social na igreja, dirigida pela diaconia, que isso é o papel do diácono, vai reconhecer quem está nessa situação na igreja, vai comprar para ele um óculos. Vai lá na ótica mais barata, compra um óculosinho para o irmão. Pronto. Irmão lá está louco para ver o papai que está morrendo lá na Bahia, não tem dinheiro. A igreja deve ter um fundo de assistência para quem reconhecidamente é dizimista, é membro, é necessitado, a igreja ajuda. Isto é igreja. Isto é comunhão. Tem que haver isso. Estou dando ideias, quem sabe, né? Ou me expulsam de uma vez, ou acatam o que é bom, ou acatam o que é de Deus, e larga a mão de ser individualistas, preocupados com a carne só, ou com a sua autopromoção. Então o diácono serve a mesa dos necessitados, pobres e viúvas. Segunda mesa, mesa pastoral. O pastor precisa de auxiliar, para ajudar em tudo, enterros, funerais, levar ceia em casa. Diáconos que fazem isso. Ungir pessoas necessitadas em casa, os diáconos fazem isso. Ó, pastor, estou com um problema lá na minha casa, meu irmão está doente. O pastor fala, puxa, nessa semana eu não vou poder ir, mas eu vou mandar um diácono amanhã, quando eu puder eu vou. O diácono vai em 2, 3, obra diaconal que auxilia a mesa do pastor. Terceira mesa, a ceia, que vocês veem acontecendo. O diácono é que serve a ceia do Senhor. Ele que pega o pão e entrega para o povo. E o vinho também. Por isso que é eles que tem que levar para quem não tem. Tem gente que fica sem tomar ceia, ó, não tem pão porque está doente em casa, está errado. Tem que receber a ceia em casa. Deus honra isso. A coisa vai se perdendo no tempo. Esquece-se até o que é a função diaconal. Na igreja católica, o diácono auxilia o padre, lê, faz liturgia da palavra. O diácono lê lá, Evangelho de São João e tal, igreja católica, tá certo. Depois o padre dá o sermão final, certo? Você foi católico ou não? Você tem cara de católico. Você tem cara de romano. Põe ele, né? Põe ele aqui, por favor. Olha aqui, Super Nani e o esposo da Super Nani. Luciano tem um jeito. Comunhão. Você fez comunhão, batizado. Então. E agora no sábado cumprimos 50 anos de casado, fizemos boda de ouro. Você vai fazer bodas de ouro? Fizemos sábado passado. Você não me convidou? Puxa. Perdi até o meu tema agora. O que eu estava falando? Diáconos. Vamos lá ver como é que deve ser o diácono e o bispo, o pastor. 1 Timóteo, capítulo 3. Diga glória a Jesus. Vocês estão muito quietos hoje. Eu gosto quando vocês brigam comigo. Tal. Ó, 1 Timóteo 3, verso 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, quer dizer, episcopado o que é? Presbitério. Ser presbítero, ser pastor, ser bispo. Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Tem que ter vida no plumo. Se chegar em casa, brigar com a mulher, xingar o vizinho, arrumar encrenca, jogar pedra no cachorro, esquece o episcopado. Ele joga pedra no cachorro, né?
Ah, tá. Você está rindo. Se alguém, olha lá, você tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não, mas moderado, não contencioso, não avarento. Olha aqui. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, quer dizer, não pode ser recém-convertido. Eu vejo igrejas por aí pondo pastor que tem 3 meses de convertido. Desculpa, eu já vi igrejas aí, o camarada se converte, em 6 meses é pastor, e começa a pedir um belo dízimo aí, sobe. Não vou falar o nome de igreja, mas tem até um programa, uma emissora de TV que tem o nome da igreja. Não vou falar o nome da igreja. O que acontece? A pessoa é nova já. Não, o pastor e o bispo, o presbítero tem que ter. A palavra presbítero já é experiência, ancião. E o bispo também. Não pode ser neófito, quer dizer, não pode ser recém-nascido espiritual, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então o diabo está aí para condenar a turma. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora. Quem é fora da igreja vai falar, esse camarada é bom. Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Olha quanta coisa. Da mesma sorte os diáconos, olha aí. Sejam honestos, não de língua dobra, não pode ficar falando mal. Olha aí. Não dados a muito vinho, só um pouquinho. Muito não. É você. Não estou fazendo apologia ao vinho, hein? Bebida. Pastor Enilton está lendo a Bíblia. Não dados a muito vinho. Não é isso? Não, porque senão daqui a pouco eu vou falando que eu estou mandando vocês beberem. Né? Não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Olha o diácono. E também estes sejam primeiro provados. Então o diácono tem que passar por um período de adaptação, chamado período do serviço diaconal. Ele não é diácono ainda, ele faz o serviço diaconal. Ele ajuda na ceia, ele ajuda na portaria, ele ajuda o pastor, ele visita as pessoas, ele dá assistência para a igreja. É o diácono. O diácono põe igreja. O diácono é o sargento da igreja. Quem toca o serviço principal. Guardem isso. Oi? É verdade, é quem toca o serviço da igreja é o diácono. O diácono está para a igreja como o sargento está para o exército. É verdade. É quem conhece todas as coisas. Sabe onde está tudo, a estrutura de tudo é o diácono. O diácono é que nem o cozinheiro. Ganhe ele que você vai ter um bom amigo. Está aqui, ó. E também primeiro sejam aprovados e depois sirvam, quer dizer, sejam ordenados, quando fala serviço, quer dizer, oficialmente ordenados, se forem irrepreensíveis. Tem alguns que não passam no teste. Arruma encrenca com os irmãos, arruma encrenca em casa, a pessoa olha e fala, não está na hora. Sai do serviço, não tem problema. Tem uns que experimentam a diaconia e não gostam, e recuam, não tem problema. Da mesma sorte as mulheres dos diáconos sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Tem mulher de diácono que não é assim. Aqui nessa igreja todas são fiéis e todas não falam mal de ninguém. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, só faltava ser de 2, aí é duro, né? Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Então o diácono é o que trabalha na operação principal da igreja, que é o serviço, a comunhão, entendeu? A estruturação básica, é o diácono. Então, diaconia, eu tinha em São Bernardo uma diaconia de serviço, então diaconia para a manutenção da igreja, diaconia para a oração, então além dos pastores que lideram a oração, diaconia de oração, diáconos firmes na oração, no jejum, diáconos que auxiliavam a assistência social. Nós tínhamos um trabalho chamado
work camp, construir casa para os irmãos que não têm casa. Angariava fundos em obra social, fazia grandes bazares, cada um doava lá alguma coisa, comprava material de construção, e no sábado, quem se dispusesse, ia lá construir a casa. Quem morava em barraco, construía alvenaria, assim vai. Amém, irmãos? Isto é igreja. Igreja não é clube. Igreja não é patotinha. A minha igreja, não. Igreja é uma só sobre a terra. E muitos ainda não estão no corpo, mas Deus já os tem. Estão aí fora. Qualquer dia vocês passam sem querer, encosta, ou então, sei lá, o destino faz com que vocês os encontrem num banco, numa feira, num pão de açúcar, sei lá onde você convida, ele vem aqui e se torna um grande apóstolo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Nunca julgue, esse não tem jeito, aquele não tem jeito, aquela não se converte, nunca. Porque só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, por que existem tantas igrejas? Por causa da vaidade humana. Porque ninguém abre mão para dizer, vamos ficar junto? Vamos ficar junto, eu me rendo, eu vou na sua igreja. Não, tem que ser na minha. A minha placa tem que prevalecer. Tem que entrar dinheiro, tem que entrar recurso. Infelizmente, essa disputa herege entre as igrejas. Isto não agrada a Deus. E Jesus não gosta. 1 João, capítulo 1, verso 5. Eu já tentei pregar sem gritar, mas não tem jeito, viu? 1 João, o que eu falei? 1. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Me deixa intrigado quando eu vejo trevas no Monte Sinai, na hora de dar a lei de Jeová. Havia trevas no Monte Sinai quando foi dada a lei, e só que Deus não tem nele trevas nenhuma. Fica aí para você pensar à noite sobre a lei de Jeová, que tinha trevas no Monte Sinai. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, o que é andar em trevas? Verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O ter comunhão é ter luz. Quer ter luz? Vai atrás do teu irmão. O ofendido. Porque ir atrás do amigão do lado é fácil. Eu ir atrás do Ender é fácil. Eu ligar para o Luciano, fácil. Agora eu quero ver ligar para o outro irmão lá, da outra igreja. Tem que ter comunhão. Falar bem dele. Isso é comunhão. Olha aqui, ó. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e aí qual é o resultado? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A igreja é purificada quando ela tem comunhão uns com os outros. Comunhão, ela envolve perdão, como disse o pastor ontem, perdoar, né? Perdoar não é fácil. Tem que perdoar é esquecer. Perdoar é deixar o passado. Perdão, amizade, doar-se. Perder, sempre você perde um pouco. Perdoar, né? Como ele falou ontem, tem jeito, mas ganha lá em cima. Ganha o reino. Perdoa, perdoai e perdoar-vos-á, e ser-lhe-á perdoado. Deus só perdoa você se você perdoar os outros. Se você não perdoar as pessoas, Jesus não vai te perdoar. Sabia disso? Você sabia disso ou não? Se você não perdoar as pessoas, mas eu não gosto dele, pastor. Ele lá, eu aqui. Eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. Isso não é perdão. Isso é conveniência. Perdão é você do lado dele e abraçar. A minha esposa conta que o meu sogro, o Bill, velho Bill, quando a Silvinha brigava com os irmãos dela, são 6 irmãos, né? E eles brigavam entre si, aí o pai fazia assim: vocês vão se abraçar e ficar abraçados 1 ou 2 horas
amarrados aí. Eles ficavam abraçados. Os que brigavam. Hoje eles são super unidos, os irmãos. É uma gangue contra mim, inclusive. São todos unidos. Porque o pai falava, vocês têm que se amar. Então o que Jesus quer? Que você ame teu irmão, não importa o que aconteceu. Isso é muito forte. Perdão. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. 70 vezes 7 por dia. 490 vezes de perdão. Amém? O que mais, irmãos? O que mais? O que mais se tem de dúvida? Pode perguntar que nós estamos acabando. Fala, Vitória, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, Vitória. Vem aqui. Pronto, agora as perguntas serão feitas de pé. Vem aqui, fala, Vitória. Fala olhando para a câmera. O pastor Lenilton, em Gênesis fala que Deus colocou inimizade entre a Eva e a serpente. Mas por quê? Tipo assim, porque Deus é bom, mas por que ele pôs inimizade? Não é que pôs inimizade. A inimizade já existia, né? Porque uma pessoa que mente para você não é sua amiga. Agora, a inimizade vem pela semente, quer dizer, a coisa não acabou, continua, perdurou até hoje. Então, o diabo é inimigo da igreja. O maior inimigo que nós temos é o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Então, é uma coisa que Deus colocou. O homem não pode ser amigo do diabo. E a mulher não pode ser amiga de Satanás. A igreja não tem como, né? Obrigada. O que mais? Fala, vem cá. Não, a mesma coisa que Lucifer. Eu vou dizer, como Deus pode ser tão bom e não perdoar Lucifer? Porque Lucifer não se arrependeu. Não se arrependeu e não tem perdão. Não tem perdão. Satanás não se converte. A pessoa para se converter, ela tem que ter corpo. Eu já falei para vocês, preguei uma vez, o corpo. Só se converte quem tem templo, quem tem corpo, porque pode ser habitado por Deus. Satanás, é inimigo eterno. Não existe nele arrependimento, não existe isso. Arrependimento é um atributo de quem pode ter livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. É um atributo do ser humano essa liberdade. É uma liberdade que Deus não interfere. Está em você, ser de Deus ou não ser de Deus. Você fala, eu quero ou não quero. Não quiser, Deus vai fazer você ter o que você quer, mas depois não vai reclamar, porque nós colhemos o que plantamos. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Quem semeia na carne, colhe a morte, porque a obra da carne é mortal. E infelizmente o Senhor da carne não é Jesus. Que Jesus falou assim, a carne para nada aproveita. Está lá em João 6:63. E Paulo fala que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7 fala isso. Ora, carne não presta, não serve para nada, tem que ser crucificada. A carne não é de Deus. Se ela fosse de Deus, Jesus não ia falar, os que são de Cristo, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso está em Gálatas 5:24. Os que são de Jesus, crucificar a carne. O que é isso? Não é que eu vou me pendurar na cruz, eu vou dizer não para as vontades malignas que o diabo planta na minha carne, porque o Senhor da carne chama-se Satanás. Satanás é o Deus deste mundo, dirigido por outro que um dia vocês vão saber quem é. Continuemos. Que mais? Que mais? Vamos lá, está acabando. Presbítero Fábio. Fala, Vanderleia. Vem aqui na frente, Vanderleia, obrigatório. Então mostra lá, mostra a Vanderleia. E dá um foco na Vanderleia, isso, dá um foco. Aqui é assim. Fala, Vanderleia. Eu sei, pode falar, Vanderleia. Para ser diaconisa tem que ser casada, diácono também. Para ser pastor tem que ser casado. Tem uns que são consagrados apóstolos ou pastores até por uma situação espiritual, como o sacerdote católico. O católico, ele não casa, ele tem celibato. É uma exceção presbiterial.
Mas o pastor, a Bíblia recomenda casar, porque é melhor casar do que abrasar-se, porque não é bom que o homem esteja só. Isso está lá em Efésios capítulo 5, isso está lá em Mateus 19, isso está lá em Gênesis capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só, porque o homem é carne, e é carne corruptível, e com este mundo de hoje, Vanderleia, onde qualquer outdoor só tem calcinha, como é o nome daquelas calcinhas, fio dental, você quer o quê? A televisão é só um rio de imundícias, contaminando os corações, é o rio das paixões satânicas, das paixões sensuais, o pessoal vai cair. Então é melhor que case, do que escandalize a igreja. Por isso que a Bíblia fala que é bom a mulher viúva casar do que dá problema na igreja. É melhor ao órfão, ao viúvo casar também. Fala, você vai casar também, não vai? Com o seu namoradinho? Mostra o namoradinho dela para a igreja. Mostra o namoradinho dela. Esse é menino bonito aí. As meninas estão tudo com ciúme. Fala. Sim, mas a estrutura fundamental da Bíblia não foi mexida, que foi Jesus. Você vê, todas as igrejas mexeram nas suas Bíblias. As Testemunhas de Jeová, a Bíblia puxa para eles. Os Adventistas puxa para eles. Cada igreja tem o livro dos Mormons, que é livro baseado na Bíblia para eles. A igreja evangélica tem a Bíblia nossa, 66 livros. A católica tem mais livros, onde exalta Maria. E glória a Deus. Eu prefiro exaltar Maria do que exaltar a Divina Comédia de Satanás. Mas Deus, embora seja onisciente, ele se dá, ele veta a si mesmo conhecer o teu futuro para não se entristecer. Como Deus é onipotente, onisciente, ele já correu o futuro e já correu o passado. Só que ele espera de você uma atitude de liberdade, de escolha, que ele não vai interferir. Porque nisso está o segredo. Ele quer uma família de voluntários e não de robôs. E por isso que eu não creio em predestinação. Esse vai ser salvo, aquele não, esse vai... Senão seríamos robôs. E não teria graça a salvação. Mas o que Deus faz é, dando a você a liberdade de opção, Ele veta o saber o que vai acontecer com você, para não se entristecer antes do tempo. Se caso, Deus me livre, não é com você, mas uma pessoa vai se desviar, Ele não vai querer se entristecer. Ele crê que você vai se converter até o fim. Em outras palavras, só não se converte quem não quer. Deus dá todas as chances. 2 Pedro 3, abra lá. Não, ele sabe, mas ao mesmo tempo não sabe. Ele sabe, mas ele não quer deixar se envolver, porque ele crê que você vai mudar para o bem. Entendeu? É uma escolha dele não se entristecer com aqueles que vão se desviar. Entendi o que ela falou. Se Deus sabe de tudo, Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai, lógico. Mas Ele crê na espontaneidade da mudança. Porque você pode hoje mudar teu destino. Esse negócio de falar que está tudo fechado para o futuro, não. Deus não predestinava pessoas, Deus predestinava povos. Hoje Ele não predestina ninguém. Ele espera o quê? Isso aqui, ó. O Senhor, verso 9, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos se convertam, todos, até os bandidos sem vergonhas, malandros, traficantes, Beira-Mar, Marcola, aquele outro bandido do Rio de Janeiro, 171, 172, o Rogério, sei lá quem, o Lula e outros bandidos mais. Lula é bandido pior que o Beira-Mar, porque o Beira-Mar está preso, o Lula está solto e é bandido. Lula é bandido. Quem crê o contrário é cego. Cego pior, é bom pegar a Bíblia e orar e jejuar. Se crê no Lula, é o diabo.
Esse homem destruiu o país, matou milhares de pessoas. Fala, o que mais? Eu sou posicionado, não tenho medo, não temo nada. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Isso está em que salmo? 27, 1, 2, 3, por ali. O que mais? Pastor, o ministério de apóstolo, ele foi para aquela época somente? Não, nunca devia ter acabado. O Papa é um apóstolo. O Papa é um apóstolo. O sheik nos maometistas é um apóstolo. Quer dizer, o apóstolo é o ancião mais antigo, com maior autoridade, que é na verdade o que rege todos os bispos. Esse é o apóstolo. Mas é o que na verdade Deus dá para ele, o esquadro para poder aumentar a igreja, crescer a igreja. As estratégias são dadas para o apóstolo. A visão é dada para o apóstolo. Entendeu? Eles foram rápidos, foram os primeiros. Hoje todo mundo já é apóstolo. Está cheio de apóstolo com uma igrejinha de 50 pessoas. Glória a Deus. Como é que é? Não, Jesus tinha 12 apóstolos, mas depois os apóstolos foram substituindo. O Policarpo foi apóstolo, que foi discípulo de João. Orígenes foi, por sua vez, um apóstolo. Os apóstolos eram homens de destaque, de alto comando, que estavam acima dos governantes regionais. Isso é um apóstolo. Entendeu? Oi? Pode ter 20 apóstolos, pode ter 200 apóstolos, pode ter 1000 apóstolos, no mundo todo pode ter apóstolos. Eu acho que cada igreja, já que ela está dividida, devia ter um apóstolo, eles deviam se dar bem. Por exemplo, a nossa igreja tem um apóstolo, que é o pai do Samuel Ferreira. A Universal tem o seu apóstolo, que não é chamado de apóstolo, mas ele é um apóstolo. É o nome dele? O Macedo. O Chapelão é um apóstolo. Cada um tem o seu apóstolo. O Davi Miranda era um apóstolo. 22 mil igrejas. É um apóstolo. Quando a pessoa vai embora, ela deixa outro apóstolo. Cada igreja tem que ter seu apóstolo. Cada denominação. Amém? Todas são de Deus. O que eu quero concluir hoje? Estou acabando. Todas as igrejas são de Deus. Católica, apostólica, bíblicas, pentecostais, avivadas, não avivadas. Todas são de Deus. Mas qual a diferença de uma para outra? Por exemplo, Presbiteriana Nacional do Brasil não tem o batismo do Espírito Santo. A outra tem, a Independente tem. Batista Avivada tem o Espírito Santo, a Batista Renovada também. A tradicional não tem. E assim vai. Mas todas são de Deus. Perceberam? Católica Carismática tem o batismo no Espírito. A tradicional não tem, mas e daí? Tem mulheres santas dentro do catolicismo. Santas. Vou falar que não é de Deus? Uma mulher se torna freira em santidade, virgindade total, em clausura, orando dia e noite, não é de Deus? É de Deus quem? Que é isso? Abre o olho! O católico está dando rasteira nos crentes. Os crentes gostam de farra evangélica. Se tem um bom som, vai para a igreja. Está vazio isso aqui, por quê? Porque a palavra não interessa. Se viesse alguém de fora, ou tivesse uma boa banda, estava lotado. Que o povo quer carne. Mas eu vou insistir, ainda que pegar para pregar um só, que a palavra de Deus é quem gera vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.